Prezados telespectadores, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Saúde e Companhia. Hoje nós temos um prazer enorme aqui de receber a professora Maria de Fátima Furlan. Ela é enfermeira, fez doutorado, fez livre docência, é uma pessoa muito querida para nós, é uma das pessoas mais importantes na nossa faculdade e tem se destacado muito, tanto na parte de ensino como na parte de pesquisa com os alunos. Ela é uma pessoa assim, muito dedicada ao ensino e não só isso, né, Fátima? Já trabalhamos bastante com os concursos. Acho que o telespectador tem uma ideia, o concurso não são coisas fáceis, porque julgar o próximo sempre é muito difícil, né, Fátima? Com certeza. A professora é formada na Universidade do Sagrado Coração, lá de Bauru, hoje universidade, e é uma escola excelente, e ela hoje, desde há tempo, ela é uma das professoras do nosso curso de enfermagem. E nós vamos falar hoje a respeito da importância da enfermeira. Eu conversava um pouquinho há pouco com a Maria de Fátima, ou a doutora Fátima, ou a professora Fátima, como a gente costuma chamá-la, e dizendo que o hospital pode até não ter parede, mas a enfermeira tem que ter. E nós estamos passando uma crise grave. Olha, essa crise que o Brasil enfrenta agora tem algumas variáveis, etc., mas pegou muito forte a enfermagem, né, Fátima? Então aqui nós temos a professora Fátima Furlan. O marido dela também é ligado à área, ele é administrador, o superintendente da Santa Casa de Rio Preto há muitos anos, um grande amigo meu e uma pessoa extremamente competente, muito competente mesmo. Então, Fátima, a palavra é sua. Vamos discutir um pouco a respeito do que a enfermagem representa, como nós temos que pensar a enfermagem no Brasil e até no mundo mesmo, né? Você sabe das experiências que a gente conversa a respeito de enfermagem. Bom, a enfermagem, dentro do contexto da saúde, ela tem um papel bastante significativo, né? Considerando que é uma profissão que tem várias categorias, né? Nós temos o enfermeiro, o técnico e o auxiliar, e é a profissão que se mantém 24 horas no ar. No ar. É, né? Verdade, é isso mesmo. Sistema de plantão, mas 24 horas no ar em todos os setores de assistência dentro do hospital. É isso mesmo. É uma coisa interessante, acho que o público talvez não tenha essa noção, né? Mas a enfermagem não pode faltar em nenhum instante. Não. É lógico que a gente tem o auxiliar de enfermagem ainda, tem o técnico de enfermagem, mas tem a enfermeira, que é quem chefia, quem dá as diretivas. E, na realidade, o hospital não pode ficar sem a enfermeira o tempo todo. É dela que depende a estabilidade do doente, a condição em que o doente possa ser tratado. Não adianta você ter um grande médico, um grande professor, se as coisas não forem cumpridas. E eu vejo assim, eu tenho muito respeito pela enfermagem, você sabe disso, né, Fátima? Nós temos trabalhado juntos e eu aprendi a respeitar muito a enfermagem, porque eu trabalhei muito tempo sem enfermeiras. É muito difícil. Eu até digo, eu trabalhei muito tempo de enfermeiro mesmo, porque a gente não tinha. E hoje a gente viu que cresceu o número de escolas de enfermagem, mas infelizmente nós estamos tendo uma fase difícil, né, Fátima? Sobrando vagas nas escolas de enfermagem. Vamos falar um pouco sobre isso. Acho que interessa para o telespectador, interessa para a juventude. Olha, a profissão não é boa do ponto de vista econômico, mas é uma profissão de muita doação, de muito amor ao próximo, é uma profissão que realmente te enche de agradecimentos, de satisfação própria. Queria que você explorasse um pouco este assunto, Fátima. Acho que é importante para a nossa população, para o jovem que aí está, esses que não têm emprego, mostrar que existem profissões. E dentro da enfermagem você tem uma variedade enorme. Você já falou das diferentes categorias, mas dentro da própria enfermagem, de curso superior, etc., você pode ser desde administrador até aquele que mexe com, por exemplo, quimioterapia, que é uma área extremamente complexa e sem enfermagem não funciona. Não é verdade?
Então, queria que você explorasse um pouco essa atitude da enfermeira diante dos diferentes setores que a gente encontra dentro de um hospital. Bom, eu vou focar um pouco, então, na formação de nível superior, considerando que o senhor tocou numa questão que é o número de vagas disponíveis e, né, a ociosidade dessas vagas. Essa é uma realidade que a gente já vem enfrentando há algum tempo. Ela não acontece só aqui em São José do Rio Preto, ela acontece no Brasil e ela vem acontecendo no mundo. No mundo inteiro. Né? Porque a enfermagem tem uma característica que ela é pouco valorizada socialmente. Porque parece que é uma coisa compreendida pela sociedade em geral como uma coisa intrínseca, que é a questão do cuidado, né? A profissão tem como foco principal o cuidar do outro, né? E o cuidar é uma coisa intrínseca à sobrevivência do ser humano. Sem dúvida. Né? Então, se a gente recebe no nosso lar um recém-nascido e não cuida dele, ele não vai sobreviver para se tornar um adulto. Então, socialmente, parece que a profissão é vista como uma coisa assim, intrínseca. Então, é uma coisa do dia a dia, mas a formação do enfermeiro, ela passa por todo um processo de fundamentação. Ela deixou de ser lá muito atrás, né, na época de Florence Nightingale. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa história depois, Fátima. Ela deixou de ser caseira, né? Deixou de ser caseira, aquela coisa que se faz dentro de casa, cuidando com as possibilidades que tem, e ela passou a ter uma fundamentação. Então, a enfermagem se fundamenta nas ciências da saúde, ela se fundamenta nas ciências sociais, né? Porque nós lidamos com comunidades, nós lidamos com o ser humano. Então, a gente tem que ter conhecimento de sociologia, de antropologia, a gente tem que ter conhecimento de anatomia, de fisiologia. Nós temos que ter conhecimentos que subsidiem o nosso agir, né? O nosso agir eu vou cuidar de alguém que tem uma ferida cirúrgica, eu não vou cuidar de qualquer jeito. Não. Eu tenho Fátima, que ter os recursos, os conhecimentos e as habilidades técnicas suficientes para isso. Além disso, eu preciso ter a habilidade de lidar com o ser humano que tem uma necessidade que, às vezes, o que mais está incomodando ele não é a dor da ferida cirúrgica, mas é a dor do que levou ele àquela lesão cirúrgica. Então, de repente, ele foi esfaqueado por um filho. Isso. Então, essa dor é isso que eu, como enfermeiro, tenho que ter sensibilidade. Por isso que eu preciso do conhecimento também das ciências sociais. Esse bloco está terminando, vai ficar uma pergunta importante para o próximo bloco. Quanto de amor uma enfermeira tem que ter? Eu acho que isso aí faz parte dessa discussão importante para você, telespectador, para você ver como é fundamental que existam enfermeiras, não só no hospital. Espera um pouquinho, a gente volta já já com Saúde e Companhia. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.
Estamos voltando, prezado telespectador, com o segundo bloco desse programa, e que é extremamente informativo e importante para a nossa população, para o pessoal adulto e para os jovens principalmente. Vamos saber exatamente como é uma escola de enfermagem e como ela se comporta. Hoje eu estou aqui com a enfermeira Fátima, a doutora Fátima, a professora Fátima, e eu queria apenas dizer para vocês que vocês podem assistir a TV Rio Preto no televisor, vocês têm, quem tiver o canal da NET pode assistir-nos, mas também em qualquer computador, em qualquer smartphone, se você colocar o endereço tvriopreto.tv, você poderá sintonizar-nos em qualquer lugar do planeta. Então o mundo mudou. Hoje nós não temos o Dr. Renato aqui, que está fazendo um transplante de fígado. Ele tem esta função também de transplantador, além de ser apresentador deste programa junto comigo. Todos sabem, ele faz transplante de fígado e é uma pessoa extremamente dedicada, é um prazer tê-lo sempre aqui conosco. Mas hoje nós estamos com muita sorte de ter a enfermeira Maria de Fátima Furlan, uma pessoa que tem dedicado sua vida desde 1982 para a enfermagem de qualidade. Então, Fátima, nós falamos do amor que a enfermeira tem que ter em relação aos pacientes e, na realidade, ela é um agente de amor, porque é isso aí, o paciente que entra no hospital, ele perde quase tudo, não é verdade? Verdade. Conta um pouquinho isso para a gente. Na verdade, o ser enfermeiro implica em ter um lado bastante sensível às necessidades do outro. Pode até não ser amor, mas tem que existir essa sensibilidade para a necessidade do outro, tá? Então, a gente tem sempre uma grande preocupação com essa formação. Dentro do curso de enfermagem, a gente trabalha muito esse lado de humanização da assistência. Porque exatamente pelo que o senhor falou, a pessoa principalmente quando está hospitalizada, e não só quando está hospitalizada, mas também quando procura uma unidade básica de saúde. Isso é importante. Ela deixa o sistema de saúde, ele é constituído de tal forma que ele tira da pessoa, tá? Às vezes a própria identidade, né? Então, chega na unidade básica de saúde para ser atendido, vai daqui para lá, de lá para cá e chega para o profissional, olha, aquele paciente da pneumonia está ali e quer ser atendido. Ele fica sem nome e ele acaba virando uma doença. Isso. É terrível isso. E, Você poderia dizer, Fátima, que o sistema de saúde é frio? Eu poderia dizer o seguinte, doutor, a gente tem uma situação, o sistema de saúde, ele é formado por pessoas, ele é constituído por pessoas, que tal qual aquele que procura assistência, trabalha com pessoas que também, mas muitas delas, também precisam de assistência, tá? Então, é uma coisa que a gente encontra muito na enfermagem. A gente tem um sistema que muitas vezes não oferece para a enfermagem, para o profissional que trabalha na enfermagem, as condições adequadas para que ele preste a assistência que precisa ser prestada ao outro. Seria uma assistência integral ao paciente. Assistência integral e humanizada. Humanizada. Então, o sistema, ele é duro com o próprio profissional. E a gente sabe como é que funciona a cadeia, né? A gente sabe como funciona. Quem está aqui em cima tem o poder. Se tem as condições adequadas... Vai bem? Vai bem. Se não tem, passa para o de baixo, você se vira com o que tem, você se vira com o que tem, você se vira com o que tem. E o mais fraco na cadeia é
o cliente, paciente, que ou ele está na unidade básica de saúde ou ele está no hospital. Mas quando ele procura o serviço, ele procura com uma necessidade que precisa ser compreendida pelo profissional. A enfermagem costuma ser esse profissional que tem esse contato mais direto, né? Que recebe esse paciente, seja na unidade, seja na unidade básica, ou seja no hospital. A enfermagem é que tem esse primeiro contato mais direto. Então a gente tem que trabalhar muito essa questão da humanização, que a gente até fala, não significa necessariamente amor, mas é aquela questão, está lá nos 10 mandamentos, amor ao próximo. Esse amor ao próximo significa minimamente um respeito ético, um respeito pelo ser humano, né? Pelo ser humano. Então, que a gente tem ouvido tantas coisas ruins na mídia, porque a mídia só traz coisas ruins, né? A gente ouve tantas coisas ruins a ponto das vezes a gente até desacreditar no ser humano. A gente fala assim, como que o ser humano é capaz de uma coisa dessas? São pequenas aberrações ou grandes aberrações em pequena proporção que fazem um impacto enorme, né? Mas eu conto então uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que todos nós conhecemos, agora foi promovida, né, à santidade. E a Madre Teresa de Calcutá, quando aconteceu o começo da AIDS, foi um negócio terrível. E ela estava em Nova York, ela conseguiu um barracão lá e, coitado, aqueles aidéticos se internavam para morrer realmente. Não tinha muito o que fazer, mas tinha que dar assistência, meu Deus do céu. Você não pode deixar a pessoa morrer na rua, sem assistência nenhuma, ou mesmo em casa, sentindo dor. É isso aí que acontece. Ele tem que ter uma assistência, e a assistência direta é da enfermagem. Até o conceito, etc., pode ser que tenha profissionais, médicos, etc., que deem o rumo, mas esse rumo depois alguém tem que correr na estrada. Mas a Madre Teresa de Calcutá, ela também não tinha dinheiro, precisava conseguir recursos econômicos. Então convidava banqueiros, aquele pessoal rico de Nova York, etc., para irem visitar aquilo e verem como que era a situação. E então um desses grandes magnatas um dia foi lá visitar, gostou muito do trabalho que estava sendo feito e disse para ela, olha, Madre Teresa, eu não faria esse trabalho por dinheiro nenhum. Ela falou, também não, eu só faço por amor. Então é isso aí, é aquele amor que a gente tem para poder passar para o próximo, para poder realmente aliviar a dor. No emblema da minha escola tem um dito que é em latim e que é muito bom, e que todo médico e toda enfermeira tem que saber. Sedar indolore opus divinus est. Sedar a dor é uma função divina, e é realmente. Mas quem vai lá e dá a injeçãozinha que vai tirar a dor é a enfermagem, ou o remedinho, não é verdade? E você trouxe um assunto importante, que você vai responder agora, mas vai ficar para o próximo bloco, que é a respeito desse atendimento nas unidades básicas. Eu não tinha pensado muito nisso, mas é a enfermeira que toca a unidade básica também. Então, o que você acha disso e como isso está incluído dentro da faculdade de enfermagem? Fica para o próximo bloco, então. Não saia daí, telespectador, nós voltamos já já. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos voltando então com o Saúde e Companhia. Temos hoje o prazer de ter aqui conosco a Maria de Fátima Furlan, que é uma professora da nossa Faculdade de Enfermagem aqui em Rio Preto. Nós já falamos de vários assuntos importantes aqui, mas ficou no ar para que a professora Fátima nos dê a sua
opinião a respeito dessa grande função da enfermeira, que não é só no hospital, é também nas unidades básicas de saúde, nas emergências, em que a enfermeira, na realidade, ela tem que ter um grande preparo para poder enfrentar o primeiro aspecto do doente. Então, como é que isso é na faculdade, na escola? O que vocês ensinam? Além de tudo que você já falou aqui, que tem que saber anatomia, tem que saber fisiologia e principalmente tem que saber administração, né, Fátima? Por isso que você sempre me ajudou nos concursos, porque eu sou incapaz de fazer aquelas coisas que você faz tão organizadamente. Então, eu tenho dito isso aí, o curso de medicina tem falhas, principalmente porque o médico não tem as matérias que a enfermagem tem para se entender como uma pessoa do conjunto de um hospital, de uma UBS, etc. Então, fala um pouco disso para a gente, que é importante, e assim você vai conseguir trazer assim, mais jovens que queiram se dedicar à enfermagem, que é uma profissão divina. Essa questão, doutor, ela, colocando sobre a formação, o enfermeiro é um profissional que, além de trabalhar no hospital, além de trabalhar numa unidade básica de saúde, numa emergência, num pronto-socorro, ele tem uma formação que permite, dentro das instituições de saúde, de clínicas, de qualquer serviço relacionado com a saúde, a formação do enfermeiro, ela passa pela questão, já lá desde a primeira série, a gente trabalha com a questão do indivíduo dentro da sociedade. Desse indivíduo visto de uma forma integral, com não só do aspecto físico. O senhor falou assim, então o enfermeiro vai lá, no bloco anterior, o senhor falou assim, o enfermeiro vai lá e administra uma medicação que tira a dor física. Mas a gente também trabalha com a outra dor que não é física. Isso mesmo. Né? Então, por isso que eu falei para o senhor que a gente também trabalha com as ciências sociais. A gente tem um pouco de psicologia, a gente tem sociologia, a gente tem antropologia, que é para entender esse indivíduo dentro de um contexto muito complexo. A saúde, na percepção do enfermeiro, ela não se reduz a doença, tratamento de doença, tá? O processo saúde-doença, ele tem que olhar o indivíduo dentro dessa complexidade toda, porque às vezes a doença física dele é causada pelo meio aonde ele vive, pelas condições psicológicas das quais ele vive. Então, a formação, ela vai preparando o enfermeiro para esse contexto. Ao mesmo tempo, nós vamos preparando esse profissional para a parte de gerenciamento. Exatamente. Ele tem, o profissional enfermeiro, a assistência que ele presta tem um processo. Tem um processo que é específico da enfermagem. Nós fazemos diagnóstico de enfermagem. O médico faz diagnóstico da doença. Nós fazemos diagnóstico de enfermagem. Né? O que é diagnóstico de enfermagem? Importante. O diagnóstico de enfermagem é o diagnóstico das necessidades daquela pessoa portadora de uma determinada doença. Junto com a família, né? Vocês cuidam também da família. E, como o senhor abordou a questão da unidade básica de saúde, também na comunidade. Porque nós também aprendemos a explorar os recursos que a comunidade tem para ajudar aquela família, aquela pessoa daquela comunidade. Então, isso tudo vai dando para a gente um suporte, né? Que quando a gente termina a faculdade, então, não é incomum ver nos hospitais enfermeiro fazendo a gestão de lavanderia, sim, enfermeiro fazendo a gestão de centro cirúrgico, enfermeiro fazendo a gestão
Da limpeza. Da limpeza, da hotelaria. Tá? Então, a formação, o curso de enfermagem dá uma formação que permite ao enfermeiro. E é o seguinte, é uma profissão eminentemente feminina. Embora tenha muitos homens entrando na profissão, mas ela é muito feminina ainda é a mulher ainda que assume muito a enfermagem. Começou com a... E a mulher costuma ser organizada. Sim. Polivalente. Sempre. Porque a mulher, embora seja a mulher moderna, né? Ela trabalha, ela desenvolve vários papéis. Ela desenvolve o papel profissional, ela desenvolve o papel de mãe, ela desenvolve o papel de esposa, de professora, de filha, né? Ela desenvolve vários papéis ao mesmo tempo. Ela tem um potencial, né, para desenvolver essas atividades. Sem dúvida nenhuma. E aí permite a gente, né, trabalhar em organização. Isso. Organização e método, né? Organização e método, porque a gente tem uma disciplina, nós temos uma disciplina, né? A formação da gente trabalha muito essa questão de ter uma disciplina, uma organização, de ter um método de trabalho que leve a resultados melhores, né? Todos nós sabemos, Fátima, que o Brasil passa por uma crise e essa crise se acentuou fortemente na enfermagem. A nossa faculdade de enfermagem aqui tem vagas sobrando no momento. Você me disse que vocês vão ter uma reunião em Ribeirão Preto, porque o problema não se restringe a Rio Preto, muito pelo contrário. O problema é brasileiro e eu vejo até como internacional, porque há algum tempo atrás eu estive na Alemanha e uma UTI lá estava apenas com metade dos leitos funcionando. Eu falei, o que está acontecendo? Não tem doente? Ele falou, não tem enfermeira. E hoje aqui, no Brasil também, no hospital de base, se não tiver enfermeira responsável pelo leito, não abre o leito. Então eu queria que você falasse um pouquinho, nós estamos terminando esse bloco, Fátima, é uma pena, passa tão depressa, e eu queria que você deixasse junto uma mensagem assim, ó, se você tem um filho ou uma filha, você recomendaria para fazer enfermagem? Essa acho que é uma declaração que é muito importante saindo de você. Eu diria assim, para os jovens, que a enfermagem é uma profissão de um grande valor social. Ela tem um papel social muito importante, considerando o contexto que a gente vive, né, uma sociedade tão cheia de problemas e de dificuldades, mas é uma profissão que ajuda o ser humano, ajuda o mundo a ser melhor. É isto mesmo. Então ficamos com esta mensagem. Até o próximo programa e muito obrigado pela sua audiência.